Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 19. Lucius. Quando sua resistência se recuperou, Shiro levantou-se e fez uma espada. Ela cortou o corpo da rainha enquanto procurava a pedra de mana. No entanto, o processo demorou muito mais para ela fazer, já que sua mão direita era completamente inútil agora. Recolhendo a pedra com muitas dificuldades, Shiro a jogou na boca quando decidiu comer um lanche. Coleta, ponto. Ela disse ao se encostar uma parede de gelo atrás dela que a apoiava. O saque foi abundante, pois ela podia ver mais de 4 peças de equipamento azul. Um sendo um acessório, uma arma e os 2 últimos sendo peças de armadura. E estes foram os 4 que foram úteis para ela, não incluía os que eram inúteis. A armadura era a armadura mediana com os atributos de um equipamento de nível 25 e sem habilidades. O acessório e a arma eram os verdadeiros prêmios. A adaga da rainha nível 25, azul, 45 de penetração, 35 de nitidez, 25 de taxa crítica, 35 de danos críticos. Passivo, mudança de elemento. Propriedades elementares mudam dependendo do elemento da mana que você insere na arma. A adaga ostentava um incrível atributo de penetração e a passiva também foi muito útil. Se ela tivesse outra propriedade elementar além do gelo. Segurando a adaga na mão esquerda, Shiro examinou a aparência. Assim como a rainha formiga fragmentada, a adaga tinha uma cor de quartzo branco. A guarda tinha um brilho de pérolas arco-íris e havia uma esfera no meio. Neste momento a esfera estava acinzentada antes de Shiro inserir sua mana na adaga. CRRR. A lâmina parecia estar coberta com uma camada de gelo, enquanto a esfera brilhava com um azul neon. Ao mesmo tempo, a lâmina ganhou um dano de 20 de gelo. Isso é muito interessante. Shiro murmurou e decidiu tentar inserir seus nanobots dentro. Houve uma reação visível quando a lâmina tremeu e a esfera mudou de cinza para prata antes de voltar para cinza. Shiro parou ao ver isso. Mas ela pode arriscar danificar a adaga, já que os nanobots eram um tipo artificial de mana. Agora que ela percebeu isso, ela só entendeu o quão absurdo era para uma classe artificial se juntar a ela através da vida após a morte. Balançando a cabeça das questões existenciais, ela verificou seus outros drops, já que não podia ser incomodada para lidar com o significado da vida. Não há um. Você deriva ao longo das correntes do tempo. Fim. Proteção da rainha nível 25, azul, brinco, 40 in. Habilidade, barreira de mana. Afunila seu MP em uma barreira para parar ataques. 100 MP igual 50 HP da barreira. O brinco é um acessório incrível com a habilidade barreira de mana. No entanto, ela era principalmente uma combatente do tipo atirar e correr, tanto figurativamente quanto literalmente, já que era seu estilo de combate com a classe nanomante. Mas a habilidade era útil para se ter por perto, pois ajudaria a protegê-la de qualquer ataque furtivo. Equipando o novo equipamento, esta era o seu status atual. Nome, Shiro, enfraquecida 9 dias, 23 horas. Raça, Garota da Neve, critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Nível, 25. Classe, Garota da Neve Nanomante. HP, 5.700, valor real 8.800. MP, 13.300. STR, 65, 45. VIT, 70, 80, 70. IND, 160, 140. AGI, 120, 55. DX, 90, 140. DEF, 20, 105. Pontos não atribuídos, 0. Saldo, $294.500. Equipamentos. Toque para exibir. Habilidades, Garota da Neve. Magia de Gelo Tier 2, regeneração passiva, abençoada pelo gelo. Magia da neve, o movimento de neve apagada, aura fria. Nanomante, criação de adagas e engenharia de tecnologia Nano Tier 1, criação de espadas. Outros, minimapa, um inspeção, um disfarce, um endurecido, equipamento medo menor, equipamento sensorial, equipamento barreira de mana, equipamento. Com o equipamento aumentando seu int para exatamente 300 pontos, sua MP ultrapassou 13k. Sua HP estava atualmente apenas na casa dos 5.000 devido aos efeitos adversos de ela fazer um item de Tier 3 com força de Tier 1. Balançando a cabeça, Shiro percebeu que ela estava um pouco confiante demais com esta luta. Eu preciso remodelar minha mentalidade. Não sou mais a nanomante rank SSS. Eu sou apenas uma garota da neva rank D agora. Shiro pensou com um balanço de cabeça.
Caminhando até o obelisco que apareceu no centro do salão, Shiro se teletransportou para o santuário de teletransporte. A hora era 23h15 e ela tinha muito tempo antes de ir para a cama. Puxando seu telefone, Shiro decidiu pesquisar a tecnologia no mundo atual. Foi meio difícil, pois ela só podia usar a mão esquerda enquanto o braço direito estava envolto em gelo para apoiá-lo. Enormes armas eletromagnéticas, armas frias, armas de fogo, bombas nucleares. Parece bastante básico. Shiro pensou, franzindo a testa nas escolhas que ela podia ver. Naturalmente, ela não tinha acesso a informações militares. Mas não foi difícil adivinhar a tecnologia ao olhar para o que está disponível para o público. Com o conhecimento que ela tinha de sua vida passada, Shiro adivinhou que ela provavelmente poderia impulsionar a tecnologia atual por mais de 10 anos. Em seu arsenal, ela tinha uma infinidade de seus amores para ser mostrada ao mundo. Armas de bobina avançadas, armas eletromagnéticas portáteis, armadura de tecnologia nano, sistemas de repulsão magnética e muito mais. Sua mente era como um monte de tecnologia que o mundo atual mataria para obter. E naturalmente, ela também sabia como transformar outra pessoa em um nanomante. Enquanto navegava pela tecnologia, ela parou ao ver uma imagem interessante. A imagem era de uma armadura gigante mecanizada. Era vermelho carmesim com segmentos laranja neon. Armas em ambas as mãos e asas nas costas. A parte de trás parece ser composta de vários sistemas de propulsão de mana que lhe dão voo. As partes que ligam o mecha como músculo podem ser fibras cristalizadas de mana. As articulações são controladas por um sistema de pistão e o mecha parece ser altamente flexível, Shiro pensou, procurando alguns conceitos semelhantes. Eu provavelmente posso recriar isso. Embora o mundo possa estar carente de tecnologia para elaborar conceitos, eu certamente posso. A energia usada para alimentar o sistema seria o gerador natural de conversão de mana. O esqueleto do mecha pode ser reforçado com hastes de nanotecnologia. Estas hastes são muitas vezes mais pesadas do que o desejado, mas a durabilidade compensa isso. Os músculos podem ser compostos de fibras de nanotecnologia leves entrelaçadas com fibra de mana cristalizada. Isso lhe daria a flexibilidade e a durabilidade que precisa. A armadura pode ser apenas o revestimento de nanotecnologia leve e, finalmente, o sistema de controle será o sistema nervoso sensorial. Ela pensou em mapear um projeto do mecha em sua mente. O sistema nervoso sensorial é um dispositivo que se conecta ao seu pescoço. Ele fica situado na nuca, pois detectaria o que o usuário quer fazer através da fissura sináptica e transferi-la como uma ação para o mecha. Normalmente se usaria isso quando combinado com lâminas flutuantes de mana, mas Shiro acha que isso se encaixa melhor em um robô gigante. Como um robô gigante, sempre haverá um atraso inato do console para as extremidades do mecha. Com o sistema nervoso sensorial, ela pode reduzir esse atraso muitas vezes, então tornar o mecha mais eficiente. Embora dito isso, fazer o mecha é outra questão em si mesmo. Ela tem duas opções para fazer o mecha. Montagem através de pequenas peças pré-feitas. B. Montagem total. Como os nomes sugeriram, a primeira parte é fazer o mecha através de várias partes pré-feitas. O principal problema com isso é o armazenamento que ela precisaria, bem como o tempo necessário para montar o mecha. Quanto à opção B, ela precisaria de uma quantidade ridícula de mana para criar e montar tudo de uma vez. Os benefícios seriam que ela pode criar o mecha quando quiser, mas teria que estar com foco total. Isso se deve ao fato de que ela precisa imaginar todo o projeto e não cometer um único erro. Um pequeno erro pode levar todo o mecha a desmoronar sobre si mesmo, tornando-o um desperdício de mana. No entanto, o bebê tem que aprender a engatinhar antes de andar. Pensar em mechas nesta fase não era nada além de um sonho molhado. Ela mal podia sustentar seus gastos ao usar uma espada de nanocriação, muito menos um mecha gigante de 100 metros. No entanto, pelo que ela poderia adivinhar, seus próximos desbloqueios para a classe nanomante são criação de arco, criação de armas pesadas, criação de defesa, criação de armaduras e criação de armas de fogo. Quanto ao que está depois da criação de armas de fogo, foram as armas mais tecnologicamente avançadas, como a arma eletromagnética. Se eu adivinhar corretamente, então eu provavelmente vou desbloquear a criação de arco em torno da marca de 30.000 MP. O arco precisa que eu crie as fibras de nanotecnologia para que o gasto seja enorme, Shiro pensou. No entanto, as fibras de nanotecnologia permitem que ela produza muito mais dano potencial de médio alcance, pois as capacidades penetrantes de um arco eram incomparáveis até que ela desbloqueie a criação de armas de fogo.
Respirando um pouco de névoa fria, Shiro inclinou a cabeça para trás. Eu tenho meu trabalho preparado para mim, ela murmurou com um pequeno sorriso. Progredir através dos níveis e desbloquear tudo lentamente a empolgou. Quando ela foi feita de cobaia para se tornar uma nanomante, seu nível estava acima do 200 sem que ela fosse capaz de experimentar o nivelamento nível por nível. Ela só disparou para o nível 200 imediatamente quando o experimento terminou. Agora que ela pode experimentar o processo de crescimento que perdeu, o sentimento foi agradável. Aquele momento em que você sobe de nível, quando você encontra um equipamento melhor, quando você tem que descobrir a sua saída de uma luta, quando você derrota algo que você não poderia antes e quando você ultrapassa seus limites. Ela adorava esses sentimentos de crescimento. Enquanto ela pensava consigo mesma, sua aura tranquila e pacífica era mistificadora. Caminhando lentamente, Shiro fez questão de não aumentar a dor que sentia do braço direito. Bam! Um homem bateu nela pelo lado direito enquanto Shiro respirava fortemente. Rangendo os dentes, o suor começou a cair. Olhando para a pessoa que bateu nela, Shiro franziu a testa. Era um homem que tinha cabelo preto vazio e olhos vermelhos. Ele era cerca de meia cabeça mais alto do que ela e muito bonito também. Seu corpo estava coberto de cortes enquanto o sangue escorria continuamente. Pessoa estranha. Shiro pensou quando estava prestes a ir embora, mas sentiu uma mão agarrar a parte de trás do pescoço. Shiro amaldiçoou porque isso só estava piorando a dor em seu braço que já estava horrível. Você é minha refém por enquanto. Por favor, tenha paciência para que eu devolva sua liberdade uma vez que o perigo tenha ido embora. Ele disse rapidamente com sua voz profunda e sedutora. Ou pelo menos o que teria sido sedutor para os outros, mas Shiro achou a voz irritante. Lucius nível 50. Caminhante da sombra? Lucius colocou força em suas pernas quando ele saltou sobre um prédio e sobre o telhado. Rangendo os dentes, Shiro empurrou forças para sua parte inferior do corpo enquanto ela virava para cima com ele ainda agarrando-a. Sua palma esquerda apontada para sua cabeça enquanto uma torrente de neve e ar frio cobriu. Lucius franziu a testa quando sentiu a intenção de matar, mas percebeu que a temperatura estava caindo drasticamente. Seus movimentos estavam sendo desacelerados enquanto a geada começou a coagular em seu corpo. Rapidamente soltando a garota, ele tropeçou de volta em surpresa. Mesmo que ele tenha sido ferido agora, poucas pessoas devem ter a habilidade de machucá-lo estando no nível 25. Shiro pousou quando ela abriu o telefone. Ela não podia escrever no bloco de notas, então teve que usar o telefone. Usando o aplicativo de web, ela digitou sua fala na barra de pesquisa já que não tinha um aplicativo pronto. Você não sabe como lidar com uma moça, idiota? Não vê que estou ferida também? Shiro digitou. Ah, me desculpe. Ele se desculpou surpreso. Você vai pro seu lado que eu vou pro meu. Adeus. Caminhando até a borda, Shiro se agachou e fez uma rampa de gelo que ia até o chão. Lucius a viu sair enquanto olhava para as mãos e franziu a testa. Fel, rapidamente evitando uma adaga às pressas, Lucius amaldiçoou a garota por desperdiçar o tempo que acabou de comprar para si mesmo. Rapidamente colocando força em suas pernas, ele correu para longe. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 20. Dr. Hoffman. Ela demorou muito mais para chegar ao dormitório, pois não queria machucar o braço direito. Escaneando sua ID estudantil, ela viu Lerica lá com uma carranca preocupada. Shiro! Lerica gritou ao andar em sua direção. Vendo a cinta de gelo que Shiro criou para si mesma, Lerica sentiu sua preocupação e raiva aumentar. Por que você está saindo tão tarde? Uma garota bonita como você poderia ser sequestrada. Ah! Shiro sorriu cansada vendo a preocupação de Lerica. Sacando o telefone, ela se afastou. Desculpe, eu só queria subir um pouco. Mas olha, eu estou de volta e eu estou no nível 25 agora. Sim, isso é ótimo e tudo, mas olhe para o seu estado. Lerica apontou para o braço de Shiro. E se você não voltar um dia? Eu estava realmente preocupada, você sabe. Shiro sorriu enquanto ela ficava na ponta dos pés e deu um tapinha na cabeça de Lerica. Acariciar minha cabeça não faz com que seja melhor. Lerica reclamou com um beicinho, mas sua raiva diminuiu significativamente. Eu sei, obrigado por se preocupar comigo. Shiro sorriu. Aya, o que eu vou fazer com você? Lerica balançou a cabeça enquanto segurava a mão de Shiro. Shiro vacilou um pouco sentindo a dor de seu braço. Ah, você está bem? Lerica ficou ansiosa vendo Shiro reagir tão visivelmente de um toque suave. Mesmo quando eles estavam lutando, Shiro mal vacilava. No entanto, aqui estava ela, vacilando por um toque. Sim, estou bem. Só o boss que aprontou no meu braço direito.
Lerica franziu a testa quando ela se virou para a recepcionista. Com licença, o curandeiro da escola ainda está acordado? Lerica perguntou. Ele deve estar em seu escritório. Você quer que eu chame-o para que ela não tenha que andar? A recepcionista perguntou apontando para Shiro. Seria uma grande ajuda se você puder. Lerica sorriu. A recepcionista acenou com a cabeça e puxou o telefone. Dr. Hoffman, tem uma jovem ferida na recepção do dormitório. Você é capaz de vir aqui e fazer um diagnóstico? A recepcionista disse. Eles não podiam ouvir o que o médico disse, mas a recepcionista eventualmente acenou para eles. Dr. Hoffman virá aqui em alguns minutos. A recepcionista disse no que Shiro acenou com a cabeça. Havia algumas cadeiras na recepção, então Shiro caminhou e sentou-se lentamente. Então, Shiro, como seu braço ficou assim? Lerica perguntou sentando ao lado dela. Foi atingida um pouco forte demais. Shiro deu de ombros apenas com o ombro esquerdo. Ser atingida um pouco forte demais pode reduzi-la a uma bagunça vacilante e suada? Lerica perguntou com uma sobrancelha levantada. Por que eu sinto que você está ficando mais sarcástica? Apenas sua imaginação. Lerica desviou o olhar. Ela se sentiu muito relaxada perto de Shiro, pois ela podia brincar e se divertir com ela. Algo que ela não seria capaz de reunir coragem para fazer com outras pessoas. Dito isso, Shiro, como você subiu para o nível 25 tão rapidamente? Lerica perguntou. Eu solei a toca da formiga fragmentada. Neste ponto, você pode me dizer que você solou a covas dos necrons de nível 35 e eu vou acreditar. Eu não sou tão louca. Ainda há limites. Shiro riu um pouco antes de vacilar por causa da dor. E assim parece. Lerica disse olhando para o braço dela. Elas continuaram a conversar por um tempo antes de verem um homem caminhando em direção a elas. Hans nível 43. Médico de combate? Ele tinha longos cabelos castanhos amarrados em um rabo de cavalo baixo, olhos castanhos, uma pequena barba e uma pequena cicatriz de corte em seu queixo. Ele parecia ter 1,80 metros e sua construção era bastante robusta. Sua roupa consistia em um par de óculos de aro preto, um jaleco branco, camiseta preta e calças pretas de trabalho. Ajustando os óculos, ele olhou para Shiro. Pelo que estou vendo, você é quem precisa do diagnóstico. Shiro acenou com a cabeça enquanto ela apontava para o braço direito. Lerica sentou-se ansiosamente enquanto se perguntava que extensão de dano era necessário para Shiro vacilar com um toque leve. Agachado, Hans observou o braço. Não houve danos visíveis, exceto as palmas das mãos e dedos estando um pouco ensanguentados. Você pode desfazer este gelo? Ele perguntou. Shiro acenou com a cabeça quando o gelo começou a descongelar. Hans franziu a testa quando podia ver Shiro segurando a dor. Puxando um tablet, ele apontou para o braço de Shiro antes de puxar para trás. O tablet era como uma máquina de raio-x transportável, pois usava mana para fazer um diagnóstico interno do paciente. Que porra é essa? Ele gritou de surpresa com a extensão da lesão. Como diabos você conseguiu esse tipo de ferida apenas no seu braço direito? Ele perguntou ao olhar para Shiro. Dando de ombros como resposta, ela não o deixou saber sobre os nanobots. O que há de errado com ela? Lerica perguntou. Parece que sua amiga decidiu deixar cair a porra de uma casa em seu braço. Todos os ossos do braço direito estão fraturados se não estiverem quebrados. Os músculos estão rasgados em pedaços e porra. Seus tendões estão à beira de estalar. Hans disse que este foi um dos ferimentos mais insanos que ele já tinha visto. Esse tipo de lesão não é algo que as poções possam curar. Se você usar as poções, há uma chance de que a lesão se torne permanente. No entanto, seu corpo parece estar ativamente tentando curá-la. Acho que levaria de uma semana a um mês para o braço dela sarar, então o melhor curso de ação é não dar choque no braço. Deixe-o curar naturalmente. Hans concluiu de pé. O máximo que posso fazer por você é dar-lhe algumas pílulas para aliviar a dor. Hans ofereceu. Por favor, isso ajudaria muito. Enquanto Hans foi buscar as pílulas para aliviar a dor, Shiro recongelou o gesso em seu braço. Shiro, diga-me honestamente. Como seu braço ficou ferido? Eu quero saber a verdade. Lerica perguntou com uma carranca profunda. Apenas um acidente quando estava lutando, eu vou ficar bem depois de 10 dias. Mas e se algo acontecer nos 10 dias? O que você vai fazer sobre isso? Então eu confio na minha segurança para você. Shiro sorriu olhando para Lerica. Shiro, Lerica murmurou sentindo um pouco sobrecarregada, mas feliz que Shiro poderia confiar nela. Ain, aqui estão suas pílulas para a dor. Hans disse para interromper a conversa. Obrigado. Shiro acenou com a cabeça e pegou as pílulas com a mão esquerda. Hans foi embora quando seu trabalho foi feito.
Olhando para Lerica, Shiro viu que seu rosto estava um pouco vermelho. Você se apaixonou pelo Dr. Hoffman ou algo assim? Shiro brincou com um sorriso. Blerg, até parece. Lerica balançou a cabeça e caminhou de volta para seu quarto. Shiro riu antes de vacilar novamente. Voltando para o quarto, ela examinou as pílulas. Pílulas para aliviar a dor de alta qualidade? Pílulas de alta qualidade que vão entorpecer seus sentidos de dor. E eu não pensei que ele teria pílulas para aliviar a dor de alta qualidade. Shiro murmurou de surpresa antes de colocar a pílula em sua boca. Ela sentiu a dor enfraquecer ao suspirar em alívio. Sentada na cama, ela adormeceu. Dr. Hoffman, por que você fez tal reação mais cedo? Você não entende. Esse grau de lesão não é normal. Quando você é atingido por algo que quebra seus ossos, haveria um aglomerado de fraturas no ponto de contato antes que a lesão se disperse. Quanto mais longe do impacto, mais esparsas ficam as fraturas. No entanto, sua lesão era como se algo tivesse se certificado de que tudo estava quebrado antes de parar. O nível de detalhes para ter certeza de que cada parte do braço dela estava quebrado, mas não incapacitado me surpreende. Hans respondeu. Esse nível de lesão é auto-infligido. É impossível para um monstro causar isso. E sabendo que sua classe é apenas uma maga de gelo, esse nível de dano detalhado auto-infligido também é impossível. Hans suspirou. Então o que você acha que aconteceu? Honestamente, eu não sei. Eu nunca vi nada assim antes. Hans deu de ombros. Você acha que ela está escondendo alguma coisa? Talvez. Quem sabe? Shiro, você não precisa escrever seu tédio. Eu posso vê-lo. Lerica respondeu com uma leve risada. Ela entende que Shiro achou chata a aula de combate corpo a corpo. O conhecimento que eles ensinaram eram rudimentares. Sem mencionar que ela estava atualmente ferida, então ela não poderia participar na sessão de treino também. Eu só queria visualizar meu intenso tédio nesta aula. Shiro digitou. Lerica, você já deve saber um pouco mais do que o que está sendo ensinado nesta aula. Uma vez que ambos sabemos que seu poder com as lâminas duplas é superior ao currículo atual? Isso é verdade. Mas ainda precisamos nos concentrar nas formalidades. Lerica sorriu. Eu quero derreter. É quente e chato. Shiro suspirou enquanto ela colocava seu corpo na mesa. Ela fez isso de uma forma que seu braço direito não doeria tanto. Além de seu tédio, o dia estava bem quente, pois Shiro se sentia abafada só de estar em uma sala. Então você não pode lidar com o calor? Lerica riu um pouco. Não, eu não posso. Eu odeio o sol. Mas sua passiva é realmente útil, não é? Lerica comentou quando ela se sentiu esfriada ao lado de Shiro. Sim, apenas me trate como um ar-condicionado ambulante. Shiro acenou com a mão esquerda preguiçosamente. Uau, você realmente se parece diferente quando fica quente. Lerica murmurou vendo a vibração não reajustada e qualquer coisa que Shiro estava emitindo. Eu só não sou muito boa quando fica muito quente. Eu vou ficar bem quando esfriar ou quando o sol for bloqueado. Ela só queria se enrolar em uma bola e recuar para o canto. Shiro, para o treino você só quer assistir ao lado? Lerica perguntou já que elas tinham que ir para a sessão de treino. Shiro nem digitou uma linha enquanto apontava para o braço. Tudo bem. Finja que eu não perguntei. Eu provavelmente posso participar se você quiser. Eu só vou estar no mesmo lugar usando meu gelo embora. Shiro disse no que Lerica balançou a cabeça. Não, você deve ser boa e se recuperar nos 10 dias. Bem, 9 não incluindo hoje. Lerica disse enquanto caminhavam em direção aos vestiários. Houve um mini-teste hoje, pois eles tiveram que tentar tocar o professor uma vez. A tarefa principal não era tocar o professor como sugere, mas sim como os alunos gostam de chamar. Sobreviver. Shiro estava bastante interessada no mini-teste. Infelizmente, o braço dela não concordava com seus sentimentos. Em vez de lutar fora, eles optaram por estar dentro do salão de treino, pois estava um pouco quente demais. Alguns alunos podem sofrer de uma insolação. O salão era enorme, pois Shiro tinha certeza que caberia 4 campos de futebol em um formato 2x2. Cercado por muros altos e luzes poderosas que iluminavam a área, este era de longe um dos maiores edifícios desta escola. Afastando-se do grupo, Shiro sentou-se e viu o professor dividir as equipes para o treino antes de pegar alguns alunos para o mini-teste. Cuidando de seus próprios negócios, Shiro navegou na rede para qualquer coisa interessante. No meio da busca, ela viu alguém caminhando em sua direção e olhou para cima. Era um garoto um pouco mais alto que ela, com aparência média e óculos. Em suas mãos havia uma garrafa de água. TED nível 14, arqueiro, T para você. Ele gaguejou antes de colocar a garrafa no chão e fugiu.
Que fofo! Shiro pensou com uma risada. Ver o garoto trabalhar com coragem para lhe dar uma garrafa de água a fez sorrir um pouco. Durante sua corrida, ele se virou ligeiramente para verificar como Shiro reagiu. Shiro só sorriu e lhe deu uma onda de luz. Isso, por sua vez, fez com que ele corasse um pouco e tinha um sorriso estampado em seu rosto. Olhando para a garrafa, Shiro pegou e inspecionou. Garrafa de água. Só uma garrafa de água. O que mais você espera? Vodka? Esta maldita descrição, Shiro pensou com uma gota de suor. No entanto, as ações de Ted pareciam ter provocado uma reação em cadeia entre os homens. Eles foram até lá e entregaram-lhe itens como toalhas e cadeiras. Shiro estava sendo invadida pela multidão enquanto seu aborrecimento aumentava lentamente. Obrigado, estou bem. Eu não preciso de tudo isso. Shiro digitou com um sorriso cansado. Um dos meninos olhou para a cama dobrável que ele carregava atrás dele. Ele suspirou um pouco antes de murmurar, que vergonha. Por que você trouxe uma cama? Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 21. Mini teste. Mandando os meninos embora, Shiro sentou-se e massageou seus olhos. Olhe para você, cambaleando nos meninos. Lerika riu enquanto caminhava e se sentou ao lado de Shiro. Um benefício, maldição que eu ficaria bastante contente em não ter. Shiro suspirou. Hahaha, muitas garotas gostariam da atenção que você está recebendo. Lerika riu ao ver a luta de Shiro. Shiro revirou os olhos, mas tinha um pequeno sorriso nos lábios. Dito isso, você não tem ninguém fazendo fila para levá-la como parceira? Shiro perguntou. Hahaha, isso é um pouco complicado. Lerika sorriu cansada. Parece que ela tinha uma história para contar. Shiro pensou, mas decidiu não prosseguir com este assunto. Sentindo um brilho sobre ela, Shiro virou a cabeça e viu algumas garotas sussurrando umas para as outras e apontou para ela. Do que você acha que elas estão falando? MN? Eu não acho que você quer saber. Lerika balançou a cabeça. Ela não queria que Shiro experimentasse o bullying mental de garotas devido ao ciúme. Eu mato monstros para viver. Eu não acho que tais coisas podem me machucar. Shiro digitou. Ela não sabia o que era tão ruim sobre o que elas poderiam estar falando. Sem mencionar que Shiro estava bastante curiosa sobre o que garotas normais fazem perto de sua idade. Devido ao seu infeliz sequestro depois que a aldeia foi invadida, ela nunca experimentou verdadeiramente o que as meninas fazem na sua idade. Eu acho que sim, mas ainda não é muito agradável ser marginalizada, então apenas não preste atenção a elas. Lerika disse. Vendo sua constante recusa, Shiro só podia acenar com a cabeça. Não importava muito se ela não soubesse. Ela tinha Lerika para passar seu tempo de qualquer maneira. Os treinos continuaram quando foi a vez de Lerika tentar sobreviver contra a professora. Como ela não podia usar sua arma real, Lerika só podia fazer uso de um bastão. Seus movimentos eram um pouco estranhos, mas ela ainda podia lutar muito melhor do que quando ela só usava uma única espada longa. A professora estava dançando em volta de Lerika com uma série de passos concisos e cuidadosos. No entanto, isso não afetou Lerika, pois sua proficiência oculta mostrava o quão poderosa era com apenas uma mera fração de seu poder. Varrendo o sentido horário com o pé, Lerika criou uma pequena zona para si mesma enquanto a professora pulava ligeiramente para trás. Sorrindo levemente, a professora entrou na área com o mínimo de cuidado. No entanto, essa confiança excessiva mordeu suas costas rapidamente quando a ponta do bastão entrou em sua visão rapidamente. Olha! Lerika já está formando seu domínio de ataque usando a proficiência oculta. Shiro ficou impressionada. Um domínio de ataque era o estágio antes de um domínio completo. É uma pequena área concentrada onde o lutador teria concentração pura chegando a 120%. Poucos podem quebrar este domínio de ataque sem o seu próprio. Existem várias formas para o domínio de ataque que varia de arma para arma. Arco e flechas formaram um domínio de ataque em forma de rosquinha. Qualquer coisa ao redor da área de médio alcance é o território do arco e flecha. Os bastões têm um tipo de domínio de ataque de ampulheta. As extremidades dos bastões contêm mais energia, mas o centro carece de diversidade. A espada e a espada grande têm domínios de ataque muito semelhantes, pois têm a forma de um semicírculo. É mais difícil atacar corretamente quando o espadachim tentou atacar atrás dele, mas o poder frontal tinha muita diversidade com um domínio de ataque tipo versátil. Machados e massas tinham um domínio de ataque muito mais estreito, mas seu poder compensa. Com rotações rápidas, o machado e as massas são as potências. Há mais, mas o domínio de ataque da adaga é um dos favoritos de Shiro. Não tinha o poder da espada nem o alcance de um arco.
No entanto, a penetração e a indiscutível proeza de combate próximo, juntamente com a diversidade, tornaram-no um domínio de ataque que precisava ser temido. Para Lerica quase construir seu domínio de ataque sem sequer usar o bastão por muito tempo, realmente mostra a proeza das proficiências ocultas. Nem mesmo Shiro, que costumava ter controle total do corpo, poderia formar seu domínio de ataque com sua arma ainda. Pode-se chamar de injusto para Lerica ganhar o domínio de ataque sem trabalho duro, mas a proficiência oculta foi um talento inato. Um talento natural é além da proeza de luta e a sorte teve um grande papel na vida, quer alguém o negasse ou não. Inclinando a cabeça para rapidamente evitar a greve do bastão, a professora agarrou-se no bastão. Lerica permitiu que a professora agarrasse enquanto ela usava a força para se impulsionar para frente e varrer um chute em direção à sua cabeça. A professora virou para trás esquivando-se do chute. Era uma pena que os status de Lerica estavam faltando ou então ela iria colocar uma boa luta contra a professora. Esta ainda é a mesma Lerica? Ela é tão boa em lutar, realmente. Parece que era o nível dela segurando-a para trás. Então eu estou olhando para ela, e é só eu ou ela é realmente. Tipo realmente linda? Agora que você mencionou, se você olhar mais de perto. Lerica não é realmente atraente quando ela está focada? Como não notamos antes? Ela era tão quieta antes e mal deu para perceber. Shiro sorriu ouvindo os elogios para Lerica. Ela sabia que Lerica era uma beleza que só tinha um pequeno problema com sua falta de confiança antes. Sua fraca aura e comportamento dificultaram que as pessoas notassem sua beleza, já que ela estava sempre olhando para baixo. No entanto, neste momento, Lerica estava focada apenas na professora, pois ela queria derrotar a professora e provar seu valor. Seu olhar estava focado enquanto seus olhos normalmente arredondados tornou-se afiados. Não havia o sorriso casual que ela tinha, mas em vez disso, foi substituído por uma cara séria. Sua expressão deu às pessoas o sentimento de heroísmo e bravura enquanto ela avançava sem medo para a professora. Esfaqueando sua bastão em direção à professora, Lerica fez a transição para um salto e deu um chute na professora. A professora se esquivou, mas não atrasou o ataque de Lerica. Seguindo o ímpeto de seu chute, ela caiu de pé e balançou o bastão em direção à professora. Os movimentos de sua proficiência oculta eram uma combinação de diferentes movimentos de arte marcial. A forma atual era semelhante às artes do bastão Shaolin dos monges guerreiros chineses. Sua mão sobressalente foi usada para equilibrar seu corpo enquanto ela se mantinha no chão, dando-lhe uma base muito estável e um equilíbrio difícil de derrubar. Um pouco de artes marciais de bastão? Que divertido! A professora sorriu enquanto seus olhos se estreitavam e ela tomou sua própria posição. Ela correu em direção a Lerica, claramente querendo iniciar a luta em vez de esperar. Uma vez que a professora entrou em seu domínio de ataque, Lerica esfaqueou o bastão em direção à professora. Dom! Batendo a palma da mão contra a parte plana do bastão, a professora pisou para trás para transferir a força antes de agarrar o bastão e bater com a mão sobressalente. Snap! O bastão quebrou ao meio quando o comportamento de Lerica se despedaçou junto com ele. Sem sua proficiência oculta para ajudá-la, Lerica era apenas uma aventureira inexperiente que não era páreo para a professora experiente. Lerica levantou as mãos em derrota enquanto a professora era capaz de limpar o chão com ela. Aprenda um combate corpo a corpo. Você precisa ter um backup no caso de você perder sua arma. A professora aconselhou no que Lerica acenou com a cabeça e foi embora. Shiro deu um tapinha no assento ao lado dela enquanto Lerica se sentava pesadamente. Passando para Lerica uma garrafa de água, Shiro viu-a beber tudo de uma só vez. Ah, refrescante! Lerica disse ao sentir-se rejuvenescida. Bom trabalho, Lerica. Shiro sorriu. Ah, embora seja um pouco frustrante, Lerica sorriu tristemente. Por quê? Eu queria tanto ganhar. Mesmo com esse impulso eu ainda não poderia derrotá-la. Não se compare assim. Você está tentando comparar no território errado. Eu sei, mas você teria vencido contra ela. Lerica suspirou. Não, eu não teria. O que você quer dizer? Seu status, experiência e controle corporal são todos contabilizados quando ela luta. Você está tentando se comparar com um veterano experiente com apenas um arsenal e poder limitado. É assim que você fica deprimida. Shiro balançou a cabeça. Ser competitivo é bom, mas há um limite chamado meta alcançável. Acima desta meta e estaria perseguindo uma estrela inalcançável, quebrando assim seu espírito mais vezes do que impulsionando-o. Era preciso ter cuidado ao escolher um alvo, pois incentivaria a melhoria. Mas eu pensei que você disse que a proficiência oculta era poderosa. Eu ainda não pude derrotá-la. Lerica fez beicinho. Sabe quantas pessoas gostariam de estrangulá-la por dizer isso?
Shiro riu ligeiramente. A proficiência oculta é poderosa, mas é apenas o impulso do salto. Não é onipotente, pois o trabalho duro de alguém aprimoraria ainda mais a proficiência oculta. E mesmo aqueles sem uma proficiência oculta podem derrotar os talentosos com bastante trabalho duro. Mas não há aqueles que você não pode superar sem talento? E quanto a eles? Lerika perguntou. Você não tem talento? Você não tem uma proficiência oculta? Você não entendeu os limites de um domínio de ataque em uma idade jovem? Shiro perguntou retoricamente no que Lerika não tinha resposta. Poucas pessoas têm o benefício de receber uma proficiência oculta. Seja grata e trabalhe duro para promover seu talento. Tapa? Lerika se estapeou chocando Shiro. Você está certa. Eu não posso ser uma pirralha mimada. Lerika disse com bochechas vermelhas por causa dos tapas. Oh, por que você teve que bater tão forte? Shiro riu. Era para ser um alerta para mim, mas dói mais do que eu pensava, Lerika disse com pequenas gotas de lágrimas se formando. Shiro só riu antes de enxugar as lágrimas com os dedos, o que fez Lerika corar ligeiramente. Depois de descansar um pouco, você deve continuar tentando enfrentar a professora para obter experiência. Shiro sugeriu. Certo, Lerika gaguejou enquanto corria para conseguir uma nova arma. Shiro só balançou a cabeça. Por que essa garota fica tão agitada toda hora? Ela pensou. Ei Shiro! A professora gritou. Sim, já que você é uma maga de gelo, porque você não tem um pequeno treino comigo. Mas você não precisa se mover do seu espaço, mas, em vez disso, tente me atacar com sua magia. A professora sugeriu. Claro. Qual é a minha condição de vitória? Apenas me conter dentro do prazo? A professora sorriu. Claro. Vou pegar uma cadeira para me sentar no meio. Para ficar um pouco confortável. A professora só encolheu os ombros enquanto ela esperava por Shiro. Pegando um banquinho, Shiro colocou no centro antes de se sentar e cruzar as pernas. Estou pronta quando você estiver. Shiro digitou com um sorriso leve pendurado em seus lábios. Conseguindo a confirmação, a professora pulou um pouco no local para se aquecer. Ela ouviu falar de como Shiro era normal dos outros professores e queria ver se sua experiência realmente combinava com o dito pelos veteranos. 3. Os alunos se reuniram em um círculo de 50 diâmetros ao seu redor enquanto observavam com interesse. Esta foi uma rara batalha entre o aluno de alto nível e a professora de luta. Shiro nível 25 vs professora nível 35. 2. Lerika observava com ansiedade enquanto ela estava preocupada sobre como Shiro lutaria com seu braço. Agora! A professora gritou quando a aura de Shiro mudou instantaneamente. CRRRR. O gelo se espalhou em um círculo com ela sendo a fonte. A professora pulou ligeiramente enquanto ela se esquivava do congelamento inicial. Shiro não a deixou sair quando ela virou a mão esquerda e vários espinhos de gelo atiraram em direção à professora. A professora tinha uma expressão séria quando torceu o corpo e pisou no espinho antes de pular. Nem um segundo depois do pouso, uma gaiola de gelo já estava meio caminho com ela dentro dela. Girando ao chutar um dos espinhos de gelo, a professora escapou da armadilha. Antes mesmo que ela pudesse suspirar um sopro de alívio, o fragmento quebrado da gaiola de gelo se expandiu e se prendeu em seu braço. TSK. A professora clicou sua língua antes de apertar a mão e quebrou o gelo. Vendo isso, Shiro só podia sorrir amargamente e balançar a cabeça. Sua experiência e habilidade estavam lá, mas os status não estavam. A professora poderia simplesmente sobrecarregá-la com força bruta. No entanto, ela não cairia sem uma luta. Seus olhos brilhavam com um leve azul enquanto ela estalava os dedos fazendo com que uma floresta de gelo aparecesse. Acenando com a mão esquerda, lanças atiraram em direção à professora das árvores de gelo. A professora foi basicamente atacada de todas as direções que poderia ter sido. Para piorar as coisas, as lanças foram jogadas com intervalos de tempo diferentes, pois seria difícil para ela derrubar tudo de uma vez. A professora estreitou os olhos antes de cruzar os braços na frente dela e atacou Shiro. Ela decidiu acabar com essa farsa e romper a força. Ela viu o sorriso de Shiro e franziu a testa. Que vergonha! Talvez se meus status fossem um pouco mais altos, você poderia estar picadinha. Shiro deu de ombros. O que você quer dizer? O professora perguntou com uma carranca. Ela claramente tinha Shiro nas cordas ainda porque ela ainda está dizendo que ela era a única picadinha. Shiro só sorriu enquanto ela apontava para cima. A professora olhou para cima quando viu o que estava esperando por ela. Todo o céu estava coberto com inúmeras lanças de gelo, enquanto cada uma estava girando para aumentar o poder penetrante. A professora sentiu suor escorrendo pelas costas,
pois não podia imaginar o que teria acontecido se Shiro estivesse no mesmo nível que ela. Ela não teria sido capaz de desviar de tantos nem atravessar com base da força bruta. De pé, Shiro bateu no chão com o pé levemente quando o gelo começou a descongelar e se retrair em sua palma. A professora olhou para as costas de Shiro com um olhar complicado. A sensação de ciúme subiu nela quando percebeu que só ganhou devido à força bruta. Quando colocada em um campo equilibrado, ela nem teria chegado perto dela.